Eu nasci numa localidade, uma pequena localidade, hoje bastante conhecida pela sua importância biológica, que é a vila, a povoação, a localidade do Lago de Louro, no município do Luacano, província de Mochico. Sou filho de dois transmontanos que vieram para Angola trabalhar, e eu nasci no Lago de Louro porque todos os outros meus irmãos nasceram no Ema. Mas eu, como nasci antes do tempo, por isso reza a história que eu nasci com 7 meses e, segundo meu pai, cabia numa caixa de sapatos. Fui assistido no Lago de Louro, como não havia naquela altura hospital ou um centro de saúde, fui assistido em casa por uma parteira que era a Rainha Teresa. Cresci nessa localidade até cerca dos 5 anos, quando as minhas irmãs mais velhas tiveram necessidade de ir para a escola e não havia escola no Lago de Louro. Os meus pais transferiram-se para o Luacano com o seu comércio, por isso meus pais eram comerciantes do mato. Transferiram-se para o Luacano e depois, quando chegou a altura de eu ir para a escola, comecei a estudar na escola do Luacano, de 1967 a 1970, e com uma professora excepcional que me deu permitiu, consolidou, criou em mim alguns dos pilares que sustentaram toda a minha atividade profissional: dedicação, profissionalismo e exigência. Esses foram princípios que a professora Faustina nos transmitiu. Fui sempre um aluno regular, nunca faltei aos trabalhos da escola, por isso a professora selecionou-me para ser eu o controlador dos trabalhos das restantes aulas. Referir que das restantes turmas, referir que a professora era única para a primeira, segunda, terceira e quarta classe. Tínhamos a fila da primeira, a fila da segunda, da terceira e quarta classe. Ora, ela dava a primeira, ou dava a segunda, ou dava a terceira ou quarta. E eu então controlava os deveres das restantes classes. E fazia os ditados para as diferentes classes também. Mais tarde, já na quarta classe, a professora Faustina pediu-me que eu à noite fosse ajudá-la, porque ela criou uma turma de noturnos. Na altura vinham a saber que, afinal de contas, algumas das pessoas que eu admirava naquela vila do Luacano eram pessoas que não tinham a quarta classe e precisavam tirar a quarta classe para fazer a carta de condução, para tirar a carta de condução. E então comecei a ajudar a professora Faustina à noite a dar aulas aos mais velhos. Talvez aí tenha nascido o prazer que eu tenho em estar em frente aos alunos. Homenagear o Dr. Moraes. Primeiro nós vamos agradecer a iniciativa que a Associação de Estudantes teve para fazer essa grande homenagem, porque o Dr. Moraes merece. Dr. Moraes, como um bom profissional, não é? Um homem sensato, verdadeiro. Nós todos temos as nossas virtudes e os nossos defeitos, isso é humano, não é? Mas o Dr. Moraes, como meu professor, começou a falar, não é? Como meu professor, ele foi o cara, assim a gente pode dizer. Foi meu professor de pastos e forragem, não é? E eu não digo que ele foi só de pastos e forragens, ele acabou sendo professor de quase tudo. Quase tudo, porque ele sempre estava ali para dar uma mão. Doutor, eu quero que saibas que
minha admiração por ti só aumenta. Só aumenta. No meio de tantas dificuldades, tantas batalhas, tantas lutas, mas o doutor está sempre ali, mantendo o foco, sempre determinado a fazer o que lhe apraz. E isso é admirável. É admirável. Assim, em suma, né? Falar do Dr. Moras é falar que ele tem as grandes virtudes da vida, que é ensinar os homens a humildade, a tolerância, ele tem disso, aquele cara generoso, altruísta, carismático. Falando aqui do altruísmo, do carisma do Dr. Moras, eu me recordo numa das viagens que a gente fez ao sul de Angola, eu acho que, se a memória não me trair, há 16 anos. Claro que ele era sempre o chefe da caravana, né? Passava em frente. Então, eu acho que nesta viagem eu estava no carro dele. Lá íamos e, pelo caminho, paramos numa povoação. Prontos. Ele parou, todo mundo tem que parar, não é? Ali, nós demos conta que ele saiu com uma caixa na mão. Mas nós, aquela curiosidade, vimos, não, boneca, uma boneca. Nós dissemos, boneca? Lá descemos, né? Lá descemos. Era uma povoação a gente chama de camucequeles, são os coiçães, né? E lá ele pergunta por alguém. Então chamam este alguém. Era uma menina criança. Nossa, nós ficamos assim. Ele pegou na caixinha da boneca e deu àquela menina criança. Acho que parecia ter ali uns 10 ou 12 anos aquela menina. Nós ficamos. Vocês precisavam ver a felicidade na cara daquela menina criança. Nossa, nós ficamos, olha, era uma felicidade que nós sentimos também, que às vezes que a gente não conseguia explicar. Então, esse carisma dele. Me recordo também no tempo que ainda o Dr. Moras estava aqui na casa, ele tinha um plano, um projeto que partilhou comigo, que ele gostava muito que a gente tivesse aqui um gabinete de apoio social aos estudantes. Principalmente aqueles estudantes que vêm de fora. Porque você, quando sai da tua zona de conforto, nossa, você fica meio desorientado. Então, o objetivo era mesmo de apoiar os estudantes que viessem de fora, principalmente, né? E dando aquele apoio, é mais o moral, né? Porque o material, às vezes, é algo superficial. Mas nós temos visto que, às vezes, temos aqui estudantes que precisam mesmo daquele apoio moral, né? Porque eles, às vezes, sentem-se perdidos, meio deprimidos, mas... Então, ele tinha partilhado comigo esta ideia de termos esse gabinete, mas, infelizmente, não se concretizou por motivos alheios à nossa vontade, mas dizer, Dr. Moras, eu acho que vamos pôr em prática esse projeto, vamos conversar com a direção da faculdade, com a associação dos estudantes e vamos pôr em prática esse projeto do Gabinete de Ação Social, que o professor tanto quis que acontecesse. Então, só me resta mesmo desejar tudo, mas tudo de bom para o Dr. Moras, que Deus lhe conceda muita saúde mesmo, que continue a ser esse cara que anda pelas estradas de Angola destemidamente, não é? Doutor Moura, você é o cara. Dizer como a gente se trata, mano, Pucacipa Moci. Muito obrigada.
Bem, falar do Dr. Moras não é difícil, mas também não é fácil. É um homem de fácil trato, é um homem disposto sempre a ensinar, a partilhar o conhecimento dele. É um homem muito amoroso. Eu e ele temos uma relação de colega, amigo, irmão. Muitas das vezes aconteceram coisas em que a gente até se abraçou e chorou. É um homem que encara a vida do melhor jeito possível. É das pessoas que se calhar melhor me conhece aqui. Ele sabe quando eu estou triste, sabe quando eu estou emocionada, sabe quando eu estou chateada também. Mas tem sido um colega, um amigo, um irmão acima de tudo. É uma das pessoas que, se formos a ver, grande parte dos que passaram por esta casa têm emprego, estão muito bem formados, porque ele muitas das vezes fez do seu particular para todos, para o bem de todos, levando os estudantes a sítios mesmo sem condições de transporte, inventou transporte para que os alunos fossem aprender, e isto é a melhor coisa que eu vejo nele, o altruísmo científico. O Dr. Moras também trouxe para esta casa de ensino professores memoráveis que nós nunca vamos esquecer. Entre eles o professor Cristóvão, que em paz descanse, que foi um professor que também deixa a sua marca indelével nessa faculdade. Foi um homem de garra, quase da mesma estirpe do Dr. Moras. E falar dessas duas pessoas, por acaso, me é muito difícil sem me emocionar, que são pessoas que eu convivi bem de perto mesmo. E perder o professor Cristóvão foi uma grande... mexeu muito comigo pessoalmente e com a instituição. E eu não gostaria de perder mais alguém próximo a mim, sem se calhar fazer isso que, por iniciativa dos estudantes da associação, estão a fazer aqui hoje. Eu acho que as pessoas devem ser homenageadas enquanto estão vivas, e o Dr. Moras merece isso. Então, Dr. Moras, eu te admiro, eu quero ser como tu, eu sempre te digo, quando eu for grande quero ser como tu. Tu me ensinaste a ser humilde, tu me ensinaste a encarar as coisas de um jeito em que eu não sabia encarar. Obrigada por todos os ensinamentos, obrigada pela tua humildade. Eu quero te agradecer também até por todas as vezes que eu estive no campo e tive dificuldades e te liguei e você soube me orientar. Eu sei que nesses últimos dias estás a encarar, estás a enfrentar problemas sérios familiares, mas sem perder a ternura, sem perder aquilo que te caracteriza. E eu tenho muita admiração por ti, és um grande homem, e continuo dizendo que para mim vais ser sempre o meu amigo, vais ser sempre o meu colega, vais ser sempre o meu mestre e acima de tudo. E também, uma vez tu me disseste uma frase em que estávamos a discutir um assunto, até porque tu e eu falamos de muitas coisas, né? Falamos de muitas coisas, e uma vez me disseste algo que é parecido mais ou menos ao que eu vou dizer agora. Me disseste que para me tornar grande era preciso estar ao lado de pessoas e não acima delas. Então, eu vou estar sempre ao teu lado para eu me tornar melhor. E, por favor, eu peço a Deus que não te mude, que te dê muitos anos de vida e seja lá onde tu estiveres, possas partilhar o teu conhecimento sempre. Obrigada por existir. Olá, eu sou a Paula, sou funcionária da Faculdade de Medicina Veterinária na Secretaria Acadêmica. Eu entrei aqui em 2011 e estou aqui para poder participar do documentário sobre o Dr. Moras Cordeiro. Olha, para mim, falar do Dr. Moras Cordeiro é um pouquinho delicado e difícil pela pessoa que ele é, né? Eu defino ele como um homem forte e corajoso. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com ele desde 2013, quando vim aqui para a Secretaria Acadêmica, e sempre aprendi com ele sobre lealdade, coerência, verdade e delicadeza. Ele
para nós ele não foi um chefe, foi um líder, né? Porque ele sempre nos instruiu, nos corrigiu com amor. Não é aquela pessoa que tenta corrigir para querer desvalorizar, desqualificar a pessoa. Mas ele sempre procurou instruir. Eu acho que não é correção, é instrução. Então, falar dele eu falo com muito orgulho, muita honra. É um prazer ter no leque de profissionais veterinários uma pessoa como o Dr. Moraes Cordeiro. E para mim, eu defino ele como um homem cheio de sabedoria. E como eu disse anteriormente, se tiver que comparar ele com algum personagem bíblico, eu comparo ele como Moisés. Um homem destemido, corajoso e muito forte. Eu vejo muito isso no Dr. Moraes. Ele é um cara meigo, forte e ousado, né? Ele passou por muitas situações, né? Passou por muitas batalhas e eu nunca vi o Dr. Moraes prostrado diante das circunstâncias. Apesar das enfermidades que ele passou, né? Ele nunca se prostrou na situação. Então, eu vejo nele um homem corajoso, destemido. E acontece com Moisés. Moisés, diante de um mar vermelho, ele não se prostrou. Ele foi ousado em ouvir a voz de Deus e por um cajado ele abrir e direcionar o povo para Israel. Muitos de nós fomos como este povo. Dr. Moraes sempre esteve na frente com o cajado para instruir, não só como um professor, mas como um líder, né? Porque ele nós trabalhamos com o Dr. Moura aqui na Secretaria Acadêmica como um líder. E parte das coisas que nós aprendemos, em particular foi o Dr. Moura que nos instruiu. Ele sempre era aquela pessoa que chegava para dizer que alguma coisa estava errada, mas era delicado na forma de dizer. Nunca foi alguém tirano, alguém que chega e levanta a voz com uma autoridade, como se fosse alguém, eu sou superior, então tenho autoridade. Não, ele sempre foi delicado, até na correção. Eu aprendi, com o Dr. Moraes eu aprendi o que é ser uma pessoa de verdade, entendes? Porque ele tem tanto conhecimento, ele tem tantos status sociais, mas em nenhum momento isso lhe fez se desviar do propósito da vida. Então eu aprendi que os status e outras coisas não podem retirar de nós a essência, como por exemplo o amor, o cuidado, o zelo, o respeito, a instrução. E eu aprendi também a não desistir dos sonhos. Aprendi a não se prostrar diante das circunstâncias. E ele sempre diz que tudo tem um tempo. As coisas sempre acontecem no tempo que devem acontecer. E nos ensinou a não desistir. Entende? A não desistir. Não importa qual forem as circunstâncias, as dificuldades e as lutas, a não desistir. E a vida dele é um testemunho sobre isso. Não desistir da vida, não desistir dos sonhos, independentemente das coisas que acontecem na tua vida. Eu vejo o Dr. Moura um cara que ele se diverte com as lutas, com as dificuldades. Ele se diverte com isso. Ele vê sempre o lado bom das lutas. Isso me impressiona. Nem todo mundo tem essa capacidade de lidar e ver sempre o lado bom das lutas, das dificuldades. Normalmente nós temos a tendência de nos prostrarmos diante das dificuldades, mas com ele eu aprendi que até em meio às batalhas nós podemos retirar algo de bom para a nossa vida. Eu sou Joaquim Moraes, sou decano da Faculdade de Medicina Veterinária, fui eleito recentemente no mês passado e estou a exercer essa função inicialmente como decano. Sou professor doutor, tenho doutoramento em Espanha e estudei nessa faculdade onde fiz a licenciatura em Medicina Veterinária. Entanto, conheci o professor Moraes enquanto ainda era estudante, porque ele já trabalhava nessa faculdade em 1986, quando eu entrei,
já era monitor nessa faculdade. Devido às suas excelentes qualidades e habilidades, conseguia dar aulas, mesmo estando a terminar o curso. Isso permitiu com que, naquela altura, como tinham poucos profissionais, ele conseguisse fazer essas coberturas de alguns docentes que faltavam. Desde aí, ele sempre trabalhou na faculdade e, possivelmente, ele foi fazer o mestrado e tinha uma bolsa de doutoramento, mas terminou o curso de mestrado. É um professor bastante trabalhador, exigente, consigo mesmo, e isso fazia com que, na realidade, ao transmitir essa mensagem às outras pessoas, pudessem também aprender como ser um profissional que ama e gosta da profissão de veterinário. E ele nos ensinou a sermos, de facto, veterinários e a gostar, a trabalharmos nesta faculdade. E é um excelente exemplo, principalmente quando saía com os estudantes das práticas, demonstrava as suas habilidades, as suas qualidades e a sua paciência e o seu humanismo. Ele também tem sempre uma característica de humor, gosta de rir, trabalhar, mas está a rir, a brincar, e isso anima tanto os estudantes como os colegas que trabalhávamos com ele. Essa boa qualidade fez com que nós todos ficássemos a gostar dele, como sempre foi, e como um profissional que é um exemplo para nós, para imitarmos. E por causa disso, e as dificuldades que da faculdade fez com que ele lecionasse várias disciplinas, entre elas agrostologia, zootecnia, na zootecnia com vários ramos, bovinicultura, suinocultura, avicultura, e também na parte de forragens, e o seu empenho foi sempre excelente e as suas demonstrações excelentes. Mesmo no curso de mestrado, embora não tenha o doutoramento, deu aulas nos mestrados, porque é um excelente profissional, como diz sempre se aproveita os melhores profissionais para poderem transmitir os seus conhecimentos. E nós conseguimos ver isto, ele fez isso, e continua aberto até hoje. Nós ainda vamos chamar para o curso de especialização em ruminantes, que brevemente teremos, bem como para outras atividades que ainda teremos, e como decano ainda quero contar com ele para poder ajudar especialmente os alunos a fazerem os seus estágios, bem como as suas práticas em várias fazendas que ele tem conhecimento, porque ele sempre percorreu o país de Cabinda a Cunene, do leste ao oeste. Ele conhece a maior parte das fazendas e conhece as características de produção do país, bem como os animais que nós temos, porque tanto do norte como do sul, como do centro, ele conhece os sistemas todos de produção. Por isso, consideramos ele como exemplo a seguir, e que os novos profissionais devemos ter sempre a mesma abertura de poder auxiliar quando nos chamam, e assim podemos ajudar outras pessoas a serem profissionais e terem as boas características, o humor e o trabalho que faz com que a pessoa seja sempre animada em qualquer lugar onde está. Mesmo agora, também continuamos a ter boas relações. Sempre, quando é necessário, nos ligamos, conversamos, e ele mostra sempre a disposição de querer ajudar, mesmo hoje. Porque eu ainda, mês passado, estive com ele, falamos mais aves, essas aves que estão sendo adquiridas do país, que o Ministério da Agricultura está a distribuir. E, entanto, ele, como conhecedor da área do ramo, disse que trocamos algumas impressões, e vi nele o seu desejo de querer ajudar e também de querer transmitir os conhecimentos que tem. Nós convivemos bem e consideramos como amigos, mesmo ele estando já na reforma. O ponto mais alto é para a abertura desse curso, porque esse curso, por causa da guerra, estava fechado. E aí fizemos um esforço titânico para que o curso reabrisse. E, entanto, está sendo muito difícil encontrar profissionais para poderem dar aulas. E alguns que apareciam não tinham o mesmo carisma, os mesmos desejos de transmitir os conhecimentos. Mas fomos desarrascando, procurando condições para que o curso arrancasse. Entanto, através de projetos, através de iniciativas locais, como
procurar ossos, procurar animais, procurar outras coisas para servir de prática para os estudantes. A exigência, ele de facto é a exigência e a honestidade. Então, no Tom Moras sempre vimos a honestidade nele, porque ele sempre, quando ele diz alguma coisa, é certa e está a falar com convicção. Ele nunca fez as coisas para querer... Mesmo quando algumas pessoas estavam a pensar que o cabrito, como ele está amarrado, ele não. Ele sempre com justiça, ele sempre com realidade e com dignidade. Ele sempre foi sempre um docente que transmitiu não só o conhecimento científico, mas também como viver na sociedade e na comunidade. É um profissional competente e também é um profissional. A competência vem acompanhada com a exigência. Ele é exigente e é competente e quer com que os seus alunos apreendam o conhecimento o máximo possível para poder ajudar as nossas comunidades. E ele sempre foi um patriota, porque mesmo em condições difíceis, ele lá estava aí, levava os alunos ao Lubango, levava os alunos ao Congo, vivendo em condições difíceis, na Kibala ou no deserto. Então ele sempre percorreu o país e com os alunos. Mesmo agora muitos profissionais que nós temos aprenderam com ele nas fazendas onde sempre foi. Portanto, a faculdade está muito agradecida pelo trabalho do Tom Moras e nós devemos imitar sempre o seu exemplo de profissionais, sermos exigentes conosco e com as outras pessoas, mas sermos verazes nas coisas que fazemos. O objetivo é transmitirmos os conhecimentos, mas de forma científica, com a ética e com o comprometimento para ajudar e desenvolver o país. Porque o Dr. Moras podia estar em outro sítio, porque ele tem empreendimentos em Portugal, tem outro sítio. Mas ele sempre se dedicou aqui à causa do seu país, ao seu sítio onde nasceu. Então, se nós também formos assim, em qualquer lugar onde estivermos, somos capazes de preferir ficarmos no nosso país, em qualquer circunstância, tanto em guerras como no desenvolvimento. Ele sempre esteve cá e nunca ficou fora do país muito tempo. Eu sou Pedro Roberto Afonso, médico veterinário, mestre em produção animal na Faculdade de Medicina Veterinária. Falar sobre Dr. José Manuel Moras Cordeiro, mais conhecido por Moras Cordeiro, é falar de um cidadão, de um profissional singular, um profissional comprometido com a causa da formação pecuária no país. Olá, eu tive primeiro contato com o Dr. Moras Cordeiro em 2008, na altura ainda na Faculdade de Ciências Agrárias, no segundo ano da disciplina Agrohistologia. Para mim, o Dr. Moras foi um amor à primeira vista. Quando eu me deparei, disse, olá, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter a mesma proficiência com ele. E desde lá eu fui me inspirando. Falar do Dr. Moras é falar de uma pessoa altamente singular. Não existem dois Dr. Moras, só existe um Dr. Moras. O seu rigor acadêmico, o seu rigor científico, a mim marca-me bastante. A sua frontalidade é peculiar. É um cara que fala a verdade sem olhar para trás, que defende as suas convicções, não importa o meio que está, o que está correto está, o que está errado está. Isso para mim é uma marca. A sua disponibilidade em ajudar, em apoiar, estar presente, não importa a sua agenda, ele encontra sempre um período, encontra sempre um lugar para te enquadrar, em apoiar iniciativas. Dr. Moras é meu amigo, é meu mentor, eu tenho como um pai. É um pai por esposo porque muito do que eu sou hoje é fruto do Dr. Moras. É fruto tanto das suas palavras como daquilo que ele não disse. Olhar para ele é aprender, ouvir ele é aprender. Então, para mim, o Dr. Moras é um conselheiro, é um cidadão comprometido com Angola. Ele deixou o seu luxo, podia muito bem viver bem na Europa, mas comprometido com o desenvolvimento pecuário e da juventude angolana, sempre esteve nos momentos mais difíceis, até da sua própria vida, sacrificando até a sua própria família. Tem estado sempre conosco. Dr. Moras é um cara
humilde. É um ser humano, no verdadeiro sentido da palavra, é um ser humano. Para mim, Moraes Cordeiro é um mestre no melhor sentido da palavra. É um mestre, porque o mestre é aquele que não só fala, mas ele faz. Ele ensina fazendo. Para ele, o saber fazer caracteriza a profissão veterinária. Quem não sabe fazer, só sabe falar, para o Dr. Moraes não serve. Então, é uma marca para mim. O Dr. Moraes Cordeiro participou diretamente na minha profissão. O que eu sou hoje, profissionalmente, o Dr. Moraes tem uma marca indelével e eu vou levar isso para o resto da minha vida. O meu primeiro emprego como médico veterinário depois da minha formação foi através do Dr. Moraes Cordeiro. Eu me lembro, numa tarde, ligou para mim: Roberto, alguém vai ligar para si, eu já falei de si. 10 minutos depois ligaram para mim. No dia seguinte, menos de 24 horas, eu estava em Luanda e estava empregado. E fiquei lá um bom tempo e sou muito grato ao Dr. Moraes. A bom rigor da palavra, eu sempre disse: Dr. Moraes é culpado do que eu sou hoje. Ele é culpado do que eu sou hoje. Para vocês terem, ele foi meu tutor na licenciatura. Eu lutei tanto para ser meu tutor no mestrado. E eu pedi a coordenação do mestrado: eu quero o Dr. Moraes na minha mesa de júri. E ele esteve lá para me avaliar. Olha, eu até fico emocionado. Falar do Dr. Moraes, a mim me emociona. Comprometido em fazer saber as coisas. Ninguém vai ao Dr. Moraes buscar uma informação que não receba. Ele tem sempre um subsídio para dar. Eu digo sempre: existem pessoas que vieram no mundo para passear, mas o Dr. Moraes veio no mundo para trabalhar. E o trabalho que ele vai fazer em Angola, nas nossas vidas, serão eternamente reconhecidos. Marcou uma fase da juventude angolana como médico veterinário, e a mim é uma marca. Para mim, Dr. Moraes é meu eterno mestre. Eu tenho como eterno tutor. Gostaria de ter ele muito tempo. Para mim, Dr. Moraes, eu sempre te amarei, eu te amo, no bom sentido da palavra, de longe, de perto. Eu estou contigo, Dr. Moraes. Lembro que uma vez eu disse: Dr. Moraes, eu agora estou formado, mas preciso de ti. Tu me disseste: já tens a viola, agora toca as músicas todas. Então, de lá para aqui, eu tenho tocado essas músicas. Hoje sou docente da Faculdade de Medicina Veterinária. Devo isso ao Dr. Moraes. Desde o princípio reconheceu em mim as potencialidades de dizer que tu serás um bom docente. E para vocês terem noção, eu estou na Faculdade de Medicina Veterinária a dar exatamente as mesmas disciplinas que o Dr. Moraes passou. Então, para mim, o Dr. Moraes é um cara que sabe ver o amanhã de um cara que vê hoje. É visionário, é projetista. Força, Dr. Moraes. Fé. Eu sei que tem passado também situações muito difíceis, mas conta conosco, nós estamos ao teu lado. Força, Dr. Moraes. Obrigado. Bem, eu sou o Dr. Ladislau Helder Romeu Gomes, médico veterinário formado na Faculdade de Medicina Veterinária atual. Pediram-me para falar do Dr. Moraes Cordeiro, dizer que conheci o Dr. Moraes Cordeiro em 2004, quando entrei para a faculdade. Foi um dos meus incentivadores a prosseguir com o sonho que eu já tinha, que era de ser médico veterinário, e com a palestra que ele deu e com os ensinamentos, a vontade que ele tem de poder ensinar, de poder transmitir os conhecimentos, foi de grande agrado receber uma parceria com o Dr. Moraes Cordeiro. Excelente pessoa, um excelente médico veterinário, excelente humanista. Culminei terminando em 2008, mesmo assim não deixei de seguir os seus passos. Continuei a sua caminhada desde 2008, até hoje estamos juntos na mesma caminhada. Desde já, o Dr. Moraes Cordeiro é uma pessoa simples, de se lidar, como todo mundo tem as suas dificuldades, mas é só saber compreender como é que é o Dr. Moraes Cordeiro
Excelente pessoa, viajamos bastante neste país. Conheço as províncias que eu conheço, graças ao Dr. Moras Cordeiro, indo à fazenda. É um pioneiro na abertura de fazendas aqui em Angola, pós-guerra. Significa que depois de sair da faculdade foi um dos pioneiros na abertura de fazendas, mostrar como é que se faz um bom manejo de animais. Enfim, Dr. Moras Cordeiro para mim é um pai, um segundo pai. Tenho meu pai e quando eu falo Dr. Moras, até o meu pai que sente um bocadinho de ciúmes. Porquê? Porque eu falo de uma maneira como se fosse mesmo meu pai, tanto na área de medicina veterinária como ser humanista. Não tratamos só apenas de questões de veterinária. Eu e o Dr. Moras Cordeiro estamos juntos no que der e vier, né? Para ter a ideia que nós até temos um consultório que repartimos os conhecimentos veterinários e não só dentro deste consultório. Na área profissional, o Dr. Moras Cordeiro é um incentivador e é um mentor de vários estudantes. E é um mentor de vários fazendeiros, porque é a partir dele que muitos fazendeiros também tiveram a oportunidade de conhecer as técnicas de manejo, as técnicas de criação de animais. É um ótimo profissional, bom cirurgião. Dr. Moras para mim é um excelente funcionário, é um excelente pai. E a medicina veterinária, se houvesse um título para dar ao Dr. Moras, daria a ele, né? Agora, não tem como, é uma pessoa que a Faculdade de Medicina Veterinária, se hoje está no que está, graças a algum empenho também dele. Então, não tem apreço. É uma coisa imensurável falar do Dr. Moras Cordeiro. Um dos conselhos que eu levo até hoje é a humildade. O Dr. Moras é e uma vez eu brinquei com ele e eu disse assim: doutor, um dia poderíamos ser ricos. E ele disse assim: não me interessa ser rico. Gostaria que a veterinária tivesse num pé maior do que está. Este é o ensinamento que eu levo até hoje. E a partir dali eu disse assim: sim, vale a pena levar a humildade do que passar por cima dos outros. É um dos conselhos que eu levo até hoje. Bem, Dr. Moras Cordeiro, nós quando começamos a Faculdade de Medicina Veterinária, comecei com ano zero, né, no ICED, depois fiz 2 anos de agronomia e quando estávamos na FCA, na Chianga, disseram que iriam abrir a Faculdade de Medicina Veterinária e automaticamente, como era meu sonho, abandonei e fui para a Medicina Veterinária. Uma das pessoas que eu encontrei foi o Dr. Moras Cordeiro. É um dos médicos que incentivou, não só ele, tem outros médicos que me incentivaram, mas em termos de apoio institucional, o Dr. Moras teve um apoio irrelevante, não é mensurável. É um apoio grande na Faculdade de Medicina Veterinária. Não tem como. Se for a dizer o que ele fez, os feitos para o avanço da medicina veterinária em Angola, tem que ser um livro grande a escrever. Aniversários dele, o Dr. Moras ia para Portugal, deixava a casa comigo. Eu tomava conta da casa do Dr. Moras Cordeiro enquanto ele estivesse em Portugal. Vários momentos em caminhadas, ir ao sul da Angola, quando cubano, ir em zonas recônditas onde carro para ir para lá, a gente partilhava certos assuntos importantes, aniversários que nós tivemos uma viagem em Flechet. Quem vai para a Huila, Polênia, por ali,
uma viagem muito grande, na qual o aniversário dele passou-se numa das viagens e foi marcado. Muito marcado. Doutor, venho dar as minhas últimas palavras, né, nesse comentário, dizendo muito obrigado. Hoje estou formado, 40 anos, se formos a ver desde 2008. Não tenho como te agradecer, né, aquilo que passaste para mim, e garanto ao doutor que aquilo que disse para passar a futuras gerações eu vou cumprir e vou voltar a passar para as futuras gerações. Muito obrigado, Dr. Monas Correia. Olá, eu sou Florentina Amélia Lixi Pepe, sou docente da Faculdade de Medicina Veterinária no curso de Aquacultura. Eu ingressei na Faculdade de Medicina Veterinária como estudante em 2008 e foi nessa época que eu tive o primeiro contato com o Dr. Moras e eu conheci ele no primeiro ano na cadeira de Introdução à Atividade Veterinária. Dr. Moras tem sido, de lá para cá, tem sido um espelho, um exemplo de profissional para mim. Lembro-me que para todos os colegas que entraram no meu ano acadêmico, no mesmo ano que eu, o Dr. Moras serviu, foi praticamente o alicerce e a base de sustentação para a nossa justificação e a continuidade no curso. Muitos de nós ingressamos no curso sem direcionamento certo, foi por ser a única opção que tínhamos, porque foi uma fase de 2008 que ainda não se havia aberto a Faculdade de Medicina Humana no AMBO, e a maior parte dos nossos colegas tinha o desejo de fazer Medicina Humana, mas infelizmente não havia, e então ingressamos na Faculdade de Medicina Veterinária com o intuito de, tão logo abrisse a Faculdade de Medicina Humana, trocássemos de curso. Entretanto, tivemos a graça de conhecer o Dr. Moras, um médico veterinário que já era apaixonado pelo que ele fazia, que nos contou um pouquinho do trajeto dele, e ele, nesse historial dele, ele disse que desde pequeno ele sonhava em fazer medicina veterinária porque os pais dele criavam cabras, e essas cabras produziam leite, que era da rotina alimentar deles, e então ele já tinha contato com os animais desde cedo e desenvolveu esse amor por animais e medicina veterinária desde ali. E passava-nos o testemunho prático de vida. E conseguíamos perceber nas palavras e nas ações de prática que ele desenvolvia em relação à medicina veterinária, lugares que ele assistia. Mesmo durante as aulas, quando fazíamos aulas práticas, ele sempre nos levava no campo para ver pastos e forragens. Começamos a cadeira de pastos e forragens com ele. As nossas aulas eram essencialmente práticas do que teóricas, e essa paixão, essa entrega dele, essa abnegação em relação à profissão, realmente fez com que muitos de nós, inclusive eu, desenvolvêssemos amor também pela medicina veterinária. E era algo impactante, porque entre todos, a maior parte dos nossos professores, quase que ele era o único que fazia, que cumpria com a profissão dele, com paixão, com amor, com um sentimento que realmente conseguia tocar e transmitir essa energia para nós como estudantes. E nós captamos isso. E em cada aula que ele ministrava, em pastos e forragens, zootecnia, em cada aula, além do conteúdo programático, além da matéria científica, o doutor sempre tirou 5, 10, 15 minutos, quantos fossem necessários, para abordar conosco questões em relação à nossa profissão, o estado da profissão no país, o estado da profissão na província, a necessidade que Angola tinha de profissionais da nossa área, o papel do médico veterinário no sentido mais amplo, não só como cuidador de cães, de gatos, não só como clínico, mas como também promotor da produção, e o quanto o nosso país precisava da ação e
de que profissionais médicos veterinários se levantassem e se posicionassem para promover a produção pecuária no país, para a sustentabilidade alimentar. O doutor sempre nos fez olhar para a profissão com os pés no chão, de forma clara, de forma assente nos princípios básicos e fundamentais que sustentam não só a pecuária, mas também a produção agrícola de forma geral, porque é o ramo, tanto a agricultura como a pecuária andam de pés juntos. É impossível fazer pecuária sem agricultura, porque os animais, a maior parte, grande parte, ou todos os animais consomem, são alimentados por material vegetal. E então o professor sempre trouxe essa abordagem de forma ampla e, além disso, nos ensinou também valores relacionados com a ética e com a moral profissional. Nós temos uma profissão até o momento muito... a sociedade olha até de certa maneira com como chamam? Estigma. Pronto, temos uma profissão estigmatizada e, pela falta de conhecimento de forma geral da população, as pessoas restringem a atuação do médico veterinário a simples atos. E o doutor veio desconstruir essa ideia e essa visão que muitos de nós tínhamos durante os anos de formação. Falar do Dr. Moras é difícil, porque poderíamos estar aqui a falar todo dia, enquanto professor, enquanto médico de campo ou médico veterinário, promotor de produção e enquanto pessoa. Mas, de forma geral, na parte acadêmica, enquanto professor, esse é um retrato que eu poderia trazer do doutor, que eu posso trazer do Dr. Moras. Enquanto médico de campo, médico prático, o Dr. Moras é o primeiro profissional que nós vimos aqui na faculdade, pelo menos no ano 2008, que é o meu ano, eu vou falar mais do meu ano. É o primeiro profissional que nós vimos a tirar grupos de estudantes para sair para fazer prática. Ele saía conosco regularmente. Inicialmente ele saía com pequenos grupos porque não tinha a possibilidade de levar os anos inteiros. Então sempre em todas as fazendas que ele assistia, ele fazia questão de levar todos aqueles estudantes que estivessem interessados em aprender a prática no campo. Também fazia já clínica na casa dele, e aí ele estava sempre aberto para receber todos aqueles estudantes que estivessem interessados em praticar. E mais tarde, a partir do terceiro ano, o Dr. Moras conseguiu abrir mais essa parte prática e levava regularmente, todos os anos, grupos de estudantes para a Benguela, para o Lubango, para fazermos aulas práticas, visitarmos fazendas e termos a oportunidade de ver no campo aquilo que nós vemos na sala de aula. E tudo isso impactou a todos nós, inclusive. Eu nem falo de forma muito particularizada, porque represento um ano, e então, no meu contato com todos os outros colegas, o depoimento de todos os outros colegas, esse é o testemunho que trago como porta-voz de todos nós. E, de forma particular a mim, o Dr. Moras tocou profundamente a minha vida. Ele sabe, e eu chamo ele de pai profissional, justamente por isso. Me fez com que eu desenvolvesse um amor pela medicina veterinária. Eu sabia, quando entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha muita noção em relação ao curso e das possibilidades que eu deveria ter com ele. Mas com o Dr. Moras me direcionou a todo momento. Ele, quando viu que eu tinha potencial desde o primeiro ano, então ele começou a direcionar os meus passos, deu orientação acadêmica, perguntou-me se eu gostava de animais de clínica, pequenos animais de produção. E por causa dele, eu me inclinei mais para a produção, animais de produção. E então eu disse que eu tinha paixão por animais de produção, e desde aí ele começou a me orientar
na Clínica Veterinária de Animais de Produção. E foi assim a minha carreira, ele acompanhou-me em todos os passos. Terminei, foi o meu professor, terminei a parte curricular, com ele fiz o meu trabalho de fim do curso, e como meu co-tutor, ele orientou toda a minha parte prática, direcionou-me para a capacitação extra técnica, orientou-me a fazer cursos de inglês para prospecção. E então, por causa dessa orientação dele, procurei procurei melhorar o meu currículo social. E então direcionei-me para o curso de inglês, e 2 anos ele já tinha a visão em relação ao meu futuro, uma visão que eu nem tinha tão clara. Poucos anos depois, eu ganhei pela faculdade mesmo bolsa para dar continuidade aos estudos. E nessa vertente, o inglês que ele me direcionou a fazer foi fundamental, esteve na base para que eu conseguisse ser admitida no processo de bolsa para mestrado, que apareceu subsequentemente. Nesse interim, enquanto eu fazia o trabalho de fim do curso e dava passos seguintes na minha formação, continuava a fazer práticas com ele, viajava sempre que tivesse disponibilidade, viajamos para o Kwanza Sul juntos para fazer prática mesmo no Akukungo. Também fiz clínica com ele em casa dele, clínicas de pequenos animais. Sempre que tivesse disponibilidade, eu ligava para ele e ele dizia: sem problemas, as portas estão abertas para ti. E eu, lá mesmo em São João, em sua casa, ficávamos lá a receber cães e os animais que apareciam, gatos, para fazer tratamentos. Fizemos cirurgia na mesa da sala dele, e fizemos ovarestectomia na mesa da sala dele. E o meu relacionamento profissional com o Dr. Moras é nesse sentido. Realmente, ele é o meu mentor profissional. Ele é o meu mentor profissional, e por isso até chamo-lhe de pai profissionalmente. Em termos de relação pessoal, o Dr. Moras é uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa que tem uma visão de líder, que consegue identificar potenciais nos outros e, em vez de matar os potenciais, ele promove. Ele, quando identifica alguém com alguma habilidade, com alguma capacidade, ele incentiva a pessoa a investir naquele dom, naquele talento, naquela habilidade, para se promover, para melhorar, e em todas as possibilidades que ele tem para ajudar. Se aparece estágio, se aparece curso, se aparece formação, ele liga, ele informa, ele até cria condições. Eu fui esse caso, o Dr. Moras, até para o meu trabalho no fim do curso, material para mim ele comprou. Não tinha obrigação como meu tutor, como meu co-tutor, não tinha obrigação nenhuma de comprar material para mim, mas eu estava um pouco desorientada em relação aos materiais que eu precisava, localização. Mas ele, como sabia, ele comprou para mim e ele trouxe a mim e facilitou o meu processo. Então ele é assim, uma pessoa humana, uma pessoa acessível, uma pessoa que se alegra com a promoção dos seus estudantes, porque percebeu que na promoção daqueles que estão a sair das suas mãos, ele também é honrado, ele também é até certo ponto exaltado, porque tem esforço dele, tem trabalho, tem mérito dele. É uma pessoa assim. E todos os nossos colegas, todos os colegas do meu ano, maior parte, 50% ou 60% da nossa turma, que eram pessoas que tinham disponibilidade e desejo de aprender, eles fizeram isso, fizeram o curso, fizeram estágio, fizeram formação com ele, e todos têm esse tipo de depoimento. Uma pessoa muito dada, um profissional exemplar, uma pessoa que merece essa homenagem que está a ser feita para ele, e que deveria ser até, não só a nível
institucional, mas a nível ministerial, porque nos últimos tempos, desde pelo menos 2008, que é a minha época, até aqui, eu não conheço um médico veterinário que esmerou-se tanto na profissão, na valorização e no conhecimento, no despertamento profissional da medicina veterinária a nível da sociedade angolana, tanto quanto ele quer nos seus artigos, nos seus pareceres técnicos sobre a situação agropecuária do país, ele sempre se posicionou, demonstrando, sempre que saísse algum decreto, alguma publicação do Ministério da Agricultura, a determinação ministerial em relação à produção pecuária e que ele não estivesse de acordo, ele sempre se posicionou em relação, mostrando pareceres técnicos, buscando alertar as pessoas de direito para que pudessem corrigir tais atos e andar em rumos que realmente favorecessem a produção agropecuária, embora em muitos casos realmente ele não foi ouvido, mas ele não deixou de dar o seu parecer nunca. Do mesmo jeito, fazendo sensibilização às pessoas, aos estudantes e todas as entidades que ele tinha a oportunidade de trabalhar como médico veterinário atendendo. E então ele onde ele está, ele aproveita essas oportunidades para fazer chamadas de atenção, correções e até apoios para todos aqueles que faziam a produção corretamente, para confirmar com pareceres técnicos que a produção estava aí bem e incentivar assim os produtores. Então, é um médico veterinário que ministerialmente também precisava ser reconhecido, homenageado pelo contributo que tem dado à produção veterinária, à produção animal, à medicina veterinária de forma geral para Angola. E então, sim, somos a favor dessa homenagem, nos congratulamos com ele, ele é merecedor, ele é digno disso e muito mais. Dr. Moras, você está no coração, conseguiste marcar as gerações que passaram por tuas mãos, por isso estás no coração dos teus estudantes. Eu falo de forma geral, porque no meu doutor já sabe que está como um pai, porque é o meu pai profissional. Tenho muita estima por toda a orientação acadêmica, técnica, profissional que me deu, mas também por todo o ensino, um contributo moral que deu a mim para que hoje eu me tornasse essa pessoa de pareceres e opiniões contundentes de acordo com aquilo que são as minhas crenças e os conhecimentos que eu tenho adquirido, mas isso só foi sustentado pela força, encorajamento e a orientação que o doutor me proporcionou enquanto meu professor, meu mentor, meu co-tutor, meu tutor da vida acadêmica e profissional. Muito obrigada por tudo quanto você tem feito, por tudo quanto faz até hoje, e esperamos que continue sendo aproveitado pelo Ministério da Agricultura como assessor, como conselheiro, para que enquanto estiveres em vida, nos aproveitemos, nós consigamos sugar todo o conhecimento que o doutor ainda tem e nos pode passar para agirmos de acordo com aquilo que é corretamente aprovado em prol do desenvolvimento da pecuária e da agropecuária no país. Muito obrigada, nosso mais velho. Eu te amo. Eu sou suspeita para falar do Dr. Moras Cordeiro, porque falar do Dr. José Manuel Moras Cordeiro é falar não só de um colega, de um amigo de longa data, é recuar mais de 40 anos no tempo para falar de alguém que eu me autorizo a considerar como meu irmão. Numa altura em que tudo era muito difícil, a faculdade só tinha um autocarro e quem não conseguisse apanhar aquele transporte teria que ir a pé, teria que galgar aqueles quilômetros todos a pé. Nessa altura, exatamente, eu tive o meu primeiro filho, num mês difícil, que era o mês de junho, e graças ao Dr. Moras Cordeiro, outros colegas como Pombal, eu tinha garantido sempre a boleia de moto para poder ir para a faculdade. Dr. Moras Cordeiro é um camarada. Dr. Moras Cordeiro, sempre batalhador, sempre primando por aquilo que é melhor. Ele sempre foi em busca da perfeição.
Somos seres humanos, não somos perfeitos, mas ele sempre tenta fazer o que melhor tem de si. E o Dr. Moraes Cordeiro não deu o seu contributo apenas em veterinária. Eu me lembro de que, a partir de uma proposta que ele me fez, que eu medisse meu filho, deixasse medir o meu filho naquela altura, aos 2 anos, para ele calcular que altura teria meu filho, porque eu tinha o sonho de que meu filho seria muito alto. Ele olhou e disse: teu filho não vai ser muito alto. Então, nessa altura, lembro-me que o Dr. Moraes Cordeiro integrou a equipa do Dr. David Bernardino, que no Londoembali fez o acompanhamento durante 4, 5 anos de jovens que aos 17 anos tinham uma média de altura de pouco mais de 1,28 m, e com a ajuda de suplementos naturais, desde os nossos vongos, etc., conseguiram, ao fim de X anos, ter uma média de altura superior. Dr. Moraes Cordeiro é aquela pessoa que é como é. Lembro-me da sátira que nós fazíamos, porque, de verdade, quando fôssemos para uma festinha da faculdade, não sabíamos se Dr. Moraes Cordeiro é que sacudia o casaco, ou o casaco é que ele sacudia, porque ele era tão magrinho, o casaco sacudia tanto que nós fazíamos sátira em volta disso. Então, enfim... É um prazer falar do profissional que marcou várias gerações de médicos veterinários da Faculdade de Medicina Veterinária. Docente competente, professor de várias disciplinas do Departamento de Produção Animal, portanto, é dos professores com maior número de disciplinas lecionadas no Departamento de Produção Animal. As suas aulas eram sempre bem estruturadas, com motivação. É um modelo do que deve ser o docente universitário, dando aulas contagiantes, sempre disponível para esclarecimento de todas as dúvidas que forem surgindo. Agradeço por tudo o que fizeste, por tudo o que tens feito para o engrandecimento da profissão do médico veterinário. Pediram para dizer algumas palavras acerca deste nosso amigo, e aqui estou eu a fazê-lo com muito gosto. Conheci o Dr. Moraes num workshop realizado há uns anos esta data no Aco Congo. Eu não o conhecia, e durante esse workshop, numa tenda enorme, eu estava sentado a meio da tenda e ele ao fundo da tenda. Após a sua intervenção, uma intervenção com um discurso que o caracteriza, muito direto, objetivo, eu fiz questão, tão logo esse trabalho do dia terminasse, de me apresentar ao Dr. Moraes, dar-lhe os parabéns. E assim o fiz, pois achei que Angola precisa de homens que não tenham medo de dizer o que têm a dizer, para bem da universidade, para bem da parte estudantil, de todo o resto. Olá, meu irmão. Estou aqui também para poder prestar a minha homenagem. Desde já, quero agradecer tudo o que fizeste por mim. Sabes bem o quanto eu também passei. E sempre me ajudaste. Olhaste por mim e pelos meus filhos. Sempre naquela união que nós temos. Quero, desde já, desejar tudo de bom, o que possas adquirir e o que tenhas em vida pela frente. Só queria mesmo é que ficasses bem. Sei que tens estado a passar um momento muito difícil,
mas Senhor Deus estará sempre presente na nossa união. Desejo tudo de bom. Um grande beijinho, meu irmão. Olá, eu sou Maria José. Olá, eu sou Maria João. Como muitos de vocês sabem, somos as filhas do Dr. Moras. Infelizmente, hoje não vais poder estar presente neste grande dia, mas gostaríamos de ter esta oportunidade por dedicar algumas palavras a todos vós. Antes de mais, gostaríamos de agradecer a todos os ex-alunos e colegas, e em particular à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária, por organizar este dia em homenagem à vida e ao trabalho do nosso pai. É com um grande orgulho que vemos o carinho e respeito que todos vós têm para com ele, e bem como é bastante claro a dedicação que ele teve em toda a sua vida para com todos vós. São muitos anos de carreira e devoção a esta profissão, médico veterinário, mas também como professor e vice-decano. E sabemos desde já que ele também é apelidado com muito carinho por parte de vocês como pai, não só para nós, mas também para vocês, e é com muito orgulho que nos enche o nosso coração a saber que ele também tem esta figura para convosco. Propomos um brinde à longa vida e trabalho do nosso pai e que ele continue a inspirar muitos dos seus ex-alunos e colegas. Um brinde. Quando pedi a reforma, pensei, bem, agora vou ter tempo para escrever umas coisas. Infelizmente, acho que escrevi menos durante estes últimos 2 anos do que escrevi nos últimos anos. Continuo a escrever algumas coisas, em trabalhos conjunto com outros colegas, mas gostaria de escrever muito mais. Mas, infelizmente, a forma como fui despachado da faculdade, quando da minha reforma, obrigou-me a ter que aceitar o atual emprego que tenho, e é evidente que se o emprego que tenho hoje é bom, tenho um bom salário, vou ter que continuar a trabalhar. Só que este emprego exige-me, da minha parte, muitas horas de trabalho por dia. Trabalho esse, se for trabalho de gabinete, é um trabalho aborrecido, porque eu prefiro ficar no front office, nós dizemos na nossa equipe, na equipe de trabalho que contacta diretamente os nossos componentes. Se durante muitos anos o meu elixir era o contacto com os estudantes, hoje o que me faz acordar todos os dias é a necessidade que tenho hoje de contactar os camponeses da região do Conde Sul, Huambo, Pierre e do norte da Liga. É um aprendizado bastante bom, que me tem preenchido os poucos tempos livres que tenho tido. É muito trabalho, exaustivo, muitas viagens, muitos quilómetros, mas creio que, à semelhança dos estudantes, é um bom elixir para o acordar a cada dia que passa. Tens alguma coisa a dizer? Olha, agradecer a vossa amabilidade em me contactarem, fico agradecido por isso e à vossa disposição para poder contribuir, se achar necessário, para alguma coisa na vossa formação.